Olá, mamães! Hoje eu quero partilhar com vocês rapidinho sobre as crises do bebê. O meu filho ele já tem 6 meses, tá? Então eu pesquisei e realmente elas existem, pelo menos comigo elas existiram, tá? Estão existindo. A crise dos 3 meses. Bom, o Pedro ele sofreu muito com cólica, mas eu vou fazer um vídeo só para falar sobre a cólica, tá? E quando deu os 3 meses dele, eu pensei, meu Deus, nossa, fez 3 meses hoje, vai acabar, vai melhorar, tá? Mas não é isso que acontece. Não foi isso que aconteceu comigo, tá? Ele entrou na crise dos 3 meses, que são aproximadamente 15 dias, tá? O que acontece nessa crise? O bebê fica irritado, se ele tava mamando bem, ele já não quer mamar, ele desregula os horários de mamada, ele não dorme muito bem, as sonecas que tinha durante o dia ele já vai deixando de lado, ele fica totalmente irritado. Nada tá bom, nada presta, tá? Porque que acontece essa crise dos 3 meses, de acordo com o que eu andei pesquisando por aí. Com os 3 meses, o bebê percebe que ele é um corpo diferente do da mãe. Até 3 meses, ele entende que ele e a mãe são a mesma coisa, a mesma pessoa. Com os 3 meses, a chegada dos 3 meses, ele começa a se perceber outro corpo, outro membro, tá? E isso gera uma crise interna nele, ele não entende o que tá acontecendo, aí ele fica chorão, fica manhoso, fica irritado. Então, aquilo que você pensou que ia acabar, que ia amenizar um pouco o sofrimento com as cólicas, comigo não foi o que aconteceu, porque aí ele entrou nas crises dos 3 meses e aí ele tinha ainda também um pouco de cólica, tá? Então foram 2 semanas assim que ele ficou bem irritadinho, depois na terceira, quarta semana ele começou a melhorar o comportamento. Essa é a crise dos 3 meses, tá? Dos 6 meses tem uma crise e nos 8 também parece que tem, tá? Agora eu estou vivendo os 6 meses. Realmente, gente, logo que ele fez os 6 meses, na mesma semana, o Pedro ele começou a ficar muito irritado, os horários de mamada ele já mudou, tá? Agora deu uma espaçada, antes eram de 3 em 3 horas, agora deu uma espaçada. Às vezes, mesmo assim, no momento de mamar, ele vê que tá com fome, ele fica irritado, ele empurra a mamadeira, não quer mamar, estando com fome, sabe? Tá no horário, tá com sono, tem que dormir, não se entrega, chora, se irrita e vira. Agora ele tá virando pra lá e pra cá, já tá querendo engatinhar, né? Ele já tá sentadinho sozinho, assim, ele quer se levantar, então ele anda muito irritadinho, tá? Realmente, essa crise, ela traz, assim, algumas alterações no humor do bebê durante o dia, né? A gente que é mãe que tá com eles o dia todo, eu tô tendo a oportunidade de ficar com ele agora o dia todo, você percebe o seu bebê, então ele tá extremamente irritado. Não é nenhum problema de saúde. Pedro não tem nada, está ótimo, o médico falou que tá ótimo, o peso tá bom, tá excelente, tá? Ele está irritado. É aquele dia que você não acorda bem e não quer ver nada, não quer falar com ninguém, tá estressado. Ele tá assim, tá? Ele anda estressadinho, não é o tempo todo, mas em alguns momentos bem chatinho, muito chorãozinho, manhoso. Ele aprendeu, ele não fazia isso, gente. Ele fez 6 meses, ele aprendeu assim, a fazer mãe, ele faz um chorinho de mãe, assim, bem fininho, pedindo as coisas. Ele vê o que ele quer, ele aponta a mãozinha e começa esse chorinho. Ele não fazia isso antes, tá bem manhosinho, irritadinho, tá? Então, dá assim uma alteraçãozinha no mamar, na hora de mamar. Às vezes é a hora de mamar, ele não quer, a hora de comer, ele não quer. Ele tava comendo muito bem, daí agora ele já anda meio, tem hora que quer, tem hora que não quer, tem que ter paciência. É a crise dos 6 meses, tô vivendo isso com ele, tá? No sono também dá algumas alteraçõezinhas. Durante o dia ele já tá dormindo um pouquinho menos, vinha de umas sonequinhas mais espaçadinhas, às vezes ele dormia até 2 horas. Tinha dia que não dormia nada, tinha dia que dormia bem. Mas agora já deu uma alterada nas sonecas, já tá com sonecas mais curtas. Mas isso passa também, já vai fazer 2 semanas que ele tá nisso,
tá? Agora eu senti que essa semana ele tá um pouquinho mais tranquilo. Mas associado a essa crise dos 6 meses, que por que ela acontece? Com 3 meses é porque ele percebe que ele é um corpo separado da mãe. Com 6 meses, ele percebe a presença do pai, tá? Então, ele não sabia do pai, que não tinha pai. Ele sentia a presença, né? Ele reconhece a voz do pai. Mas é com 6 meses que ele se dá, que ele tem a noção, a percepção, que ele se dá conta que existe uma terceira pessoa, tá? Que nesse caso é o pai. Então, é ele, a mãe e o pai, independente se já tiver outros irmãozinhos ou não, tá? Então, nesse momento, ele percebe que ele tem o pai, aí ele ouve o pai, ele escuta a voz do pai, ele fica mais manhosinho. O Pedro, ele vê o meu esposo, aí eu vejo que ele olha, ele chora, ele dá a mãozinha, ele pega, ele abraça, ele passa a mão no rostinho, então ele já tem essa noção de carinho, coisa que ele não fazia, ele já fazia comigo, mas não fazia com meu esposo. Então, esse é o motivo da crise aí dos 6 meses, tá? A percepção do pai como um outro membro, tá? Eu espero que agora ela dê uma amenizada, porque junto com a crise dos 6 meses, tem a dentição, que é uma coisa que tá me tirando o sono, porque ele já fica muito irritado por causa disso, né? Ele coça muito a boquinha, ele reclama, eu faço a massaginha, eu passo a pomadinha, eu dou um mordedor, mas a gente sabe que é um processo natural e que ele vai ter que passar por isso. Então, passando a crise dos 6 meses, vai ficar só a irritabilidade por causa dos dentes, mas isso é normal, né? O médico me falou que pode ser que a partir do mês que vem já nasça algum dentinho, tá? Então, ele tem 6 meses. Conforme for, eu vou gravando os vídeos aí, vou atualizando vocês a respeito dos dentinhos. Então, a crise dos 3 e dos 6 meses são bem parecidas, só muda o motivo da crise, mas os sintomas, né, aquilo que o bebê demonstra é bem parecido, a irritabilidade, alteração nas mamadas, no sono, com 6 meses já a manha, né, que ele faz, principalmente se ele vê a mãe ou o pai. Mas nada que a gente não possa superar perto do que a gente já viveu, tá? Então, se tiverem alguma dúvida, eu quis compartilhar com vocês essa crise aí, porque pode ser que alguma mãe esteja passando ou ainda vai passar, só para entender que é natural. Leva uns 15, 20 dias, mas ela acaba, se Deus quiser, tá bom? Um abraço!